Pronto. O vídeo vai sair cortado, tá? Eu vou ter que subir 2 vídeos. Acho que vou tentar editar eles e colocar tudo num vídeo só. Porque agora eu caí, dessa vez ele caiu tudo aqui. Agora acho que vai. Bom, essas variáveis são quantizadas, como a gente havia dito, ou seja, elas só podem assumir certos valores, tá? E também são atreladas. Espera aí. Pronto. Nossa, agora tá surpreendentemente melhor. O que aconteceu? Aqui. Pronto. Haja paciência. Então, ó, as variáveis do elétron, elas são quantizadas e atreladas. Principalmente as duas primeiras. O que isso quer dizer, assim, em termos gerais, né? Quantizadas eu já sei o que significa. Espera aí, vocês não estão me vendo. Aí fica difícil também, né? Pronto. Variáveis quantizadas eu sei o que é. São as variáveis que podem assumir só alguns valores. Atrelada significa que o valor de uma variável vai influenciar no valor da outra, tá? Isso na verdade, vai dar origem ao diagrama de Linus-Pauling, né? Por exemplo, aquela história de falar assim, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, no subnível S cabem 6 elétrons, no subnível P, perdão, porque tem 3 orbitais. Se for um subnível D, vai ter 5 elétrons, 5 orbitais. Então, esse tipo de coisa muito estranha, que a gente ouve falar no diagrama, tem uma raiz no problema das variáveis serem atreladas, tá? Vamos ler aqui, ó, juntos. Essa frasezinha ela é mais importante, ó, último tópico. Para cada elétron, existe uma função de onda que, ao ser resolvida, fornece um conjunto de 4 números. E os números são sempre números específicos, né? Representando os números quânticos de um determinado elétron. O diagrama de Pauling e a distribuição eletrônica de Pauling, que na verdade não é de Pauling, a gente fala que é de Pauling, mas não tem nenhuma evidência de que foi ele que fez, tem a ver com essas variáveis. Então, a partir do momento que eu entendo o significado delas, eu vou conseguir entender o significado de nível, subnível, elétron emparelhado, desemparelhado, coisas desse tipo, tá? Bom, vamos lá. Os números quânticos descrevem valores de quantidades conservadas, essas quantidades são específicas e conservadas, da dinâmica de um sistema quântico. O que é um sistema quântico, Danilo? Um elétron observado pode ser um sistema quântico. Quando você observar um próton sozinho, ele vai ser um sistema quântico. Toda vez que você isola uma partícula microscópica e começa a interagir com ela, ela se torna um sistema quântico, tá? No caso dos elétrons, os números quânticos podem ser definidos como conjuntos de valores numéricos que dão soluções aceitáveis para a equação de Schrödinger, para o átomo de hidrogênio. E são de enorme relevância quando se trata de descrever a posição dos elétrons. Então, veja só, eu estou usando a mecânica quântica para falar em posição do elétron. Essa frase, por si só, ela já é estranha. Porque se a mecânica quântica assume que o elétron não é necessariamente uma partícula, aquela analogia que a gente faz, né? Não sei se com vocês foi assim, mas comigo era. Meu professor falava assim, o número quântico principal, os números quânticos são como se fossem endereços do elétron. Na verdade, não é bem endereço. O que a gente pode entender é que os números quânticos se referem a estados do elétron. Peraí, deixa eu escrever isso aqui, ó. Tá? Essa informação é importante. Os números quânticos
se referem ao estado do elétron, tá? Isso é muito esquisito, né? Porque como é que a gente pode determinar a posição do elétron se existe um princípio de incerteza, né? A gente normalmente na aula, por uma questão até de força das circunstâncias, a gente é obrigado a, vamos dizer assim, maquiar um pouco a informação. E aí a gente costuma fazer a analogia de que os números quânticos são os números da casinha do elétron. Não é bem isso. Os números quânticos vão dizer para a gente qual é o estado desse elétron. Esse estado tem algumas informações bem palpáveis, como, por exemplo, a energia do elétron. A energia do elétron se refere ao estado dele. Outra coisa que você consegue obter de forma bem razoável sobre os números quânticos, a região onde aquela onda oscila, né? Se a gente está imaginando que o elétron é uma onda, essa onda ela está oscilando dentro de uma região, que é o que a gente vai chamar de orbital do elétron. É aonde o elétron é encontrado, vamos dizer assim, que a gente, do ponto de vista quântico, pode enxergar como sendo uma espécie de local onde aquelas ondas oscilam, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses números quânticos, então. Tá? Então, aqui, os 4 números quânticos. Tá? Os 4 números quânticos, além de se complementarem, tá? Eles não são vistos sozinhos, né? Você dizer que o elétron tem número quântico principal 2 não quer dizer muita coisa. O número quântico principal tem que vir atrelado aos outros 3. Além, eles nos permitem fazer uma descrição completa dos elétrons dos átomos, pois eles dizem o nível principal de energia do elétron, o subnível de energia, a orientação espacial da nuvem eletrônica e a orientação do próprio elétron na nuvem, que é o spin. Então, é tudo muito diferente, né? Os 2 primeiros números quânticos, o principal e o secundário, são os números cujos valores me dão a energia total do elétron, tá? Eu vou descrever agora um por um e nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Até aqui tudo bem, gente, com esse monte de corte na aula? Acho que agora estabilizou. Na verdade, deixa eu contar para vocês, eu tenho 2 internet em casa, né? Por causa dessa história de aula online, eu tive que alugar outra internet, cara. Eu tenho uma internet na sala e uma no quarto. Então, quando uma pipoca, eu vou na outra. E, enfim. Ai, gente, olha. Brasilzão de meu Deus. Número quântico principal. O número quântico principal, ele é representado pela letra N. Tá? N. Pode formar, como valor qualquer, um número inteiro positivo. Tá? Então, o número quântico principal ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até pode ter outros valores. Tá? Isso nos suscita uma discussão. Embora nós conheçamos átomos com apenas 7 camadas, existiria teoricamente a possibilidade de você ter átomos com mais camadas. Evidentemente, esses átomos, para terem mais camadas, teriam que ter mais elétrons disponíveis. Mas os elétrons dos átomos que nós conhecemos ocupam até 7 níveis energéticos. Tá? Como o próprio nome sugere, este número quântico é o mais importante, pois seu valor define a energia do elétron. Tá? Então, na verdade, ele não vai definir a energia total do elétron. Ele vai definir uma parte desta energia. Tá? Qual a analogia metálica? Qual a analogia mecânica que eu posso fazer? Lembra que o Bohr, no modelo atômico dele, já dizia que a energia do elétron variava de acordo com a posição no núcleo, em relação ao núcleo? Então, aquela ideia do Bohr de que quanto mais para fora do núcleo, maior a energia do elétron, ela é confirmada com esse número quântico. Então, a gente no nosso, vamos dizer assim, no nosso pensamento mais limitado, a gente associa isso com as camadas eletrônicas, tá?
Ou seja, quando o número quântico de um elétron é muito alto, o principal, né? Significa que esse elétron está muito distante do núcleo. Portanto, ele terá uma energia maior, tá? Não é que a energia do elétron seja 7, ou 6, ou 5. É só para que a gente entenda que os números estão crescendo, ponto, tá? Tranquilo? Bom. Essa foto que vocês estão vendo aqui do lado são nuvens eletrônicas, tá? As nuvens eletrônicas da equação de Schrödinger, elas, quando são tratadas matematicamente, na equação, elas dão regiões espaciais. Tá? Você faz uma operação lá com a equação de Schrödinger e você tem operações espaciais, tá? Operações não, elas têm formas espaciais. Essas formas espaciais, elas têm regiões mais claras e regiões mais escuras, percebem? Aqui, ó, clara, escura, mais clara. Essas regiões mais claras são as regiões de alta probabilidade de você encontrar um elétron. Quanto mais claras forem as regiões, maior vai ser a probabilidade de você encontrar o elétron ali no átomo, tá? Lembrando sempre que o elétron ele tem uma probabilidade de ser encontrado. E essa probabilidade surge, né, do princípio da incerteza. Então, já que eu não posso localizar o elétron, eu vou parar de tentar localizar e vou tentar trabalhar com probabilidade dele estar ali. A matemática nos permite esse tipo. A matemática é a coisa mais maravilhosa que pode existir na face da Terra. Embora a gente não consiga entender quase nada, né, dela. Mas ela faz cada coisa que é assim. Então, eu consigo tratar uma equação como uma onda de probabilidade. Eu tenho uma onda se propagando e ela vai se propagar com maior probabilidade em tais lugares, tá? Essas ondas de probabilidade dão origem ao que a gente vai chamar de orbitais, né? Lembra que o orbital S é conhecido por ser um orbital esférico? Então, isso aqui é um orbital S, ou seja, é um elétron que está numa região esférica, numa região de nível 1 de energia. O elétron que está aqui, ou a onda, como quer que seja, né, é uma onda já no nível 2, numa região esférica. Aqui é uma onda no nível 3. Então, são ondas se propagando, gente, é uma coisa surreal, tá? Veja que na região 1 não existem ondas do tipo P. As ondas do tipo P só aparecem em elétrons que estão na segunda camada. Por isso que não existe um S, um P no diagrama de Pauli. Aqui você tem os orbitais do tipo D, que tem esse formato totalmente estranho, e aqui nem foram colocados os orbitais do tipo F, por motivos óbvios. Tipo assim, óbvio que no sentido que eu não preciso saber essa porcaria. Tá? Tranquilo? Vamos ler juntos aqui para a gente falar um pouco desse número quântico. O número quântico secundário ou azimutal informa a forma dos orbitais. Como o próprio nome indica, secundário, né? O valor de L, isso aí parece um I, mas é um L. Ah, então pera lá. O número quântico secundário é representado por L. O número quântico principal é representado por N, né? Ele define um valor secundário relativo à energia total do elétron. Então, existe uma questão aqui que o Bohr já falava. O elétron ele tem uma energia total, que é dada pela soma da energia cinética mais a potencial, não é isso? Lembra disso, do Bohr? Tá. O número quântico principal está relacionado com a energia potencial, ou seja, com a distância que o elétron está em relação ao núcleo. O número quântico secundário tem a ver com a parcela de energia cinética do elétron, o número quântico L. Então você tem o principal e o secundário. A soma do número quântico principal com o secundário vai me dar a energia do elétron. A energia do elétron. Opa, perdão. É essa conta que vai orientar a gente a montar o diagrama de Pauling. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Energia do elétron. Tá? Então, se eu quiser saber se um elétron tem mais energia do que o outro, eu não posso olhar só para o número quântico principal.
ou seja, o Bohr estava errado. Porque ele falava que o elétron, a energia do elétron, dependia só da região onde ele estava. Existe uma componente aqui que na mecânica quântica aparece com esse número, tá? Lembra que eu falei para vocês que os valores eram atrelados, né? Olha o que vai acontecer agora, ó. Os valores permitidos de L estão associados ao número quântico principal. Como assim? O L, ele é um valor que varia. Deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu ver se eu tenho outro slide desse. Ah, eu tenho. Eu tenho, ó. O L é um valor que varia entre 0 e n-1. Ele só pode variar entre 0 e n-1. Vamos traduzir o que isso quer dizer. Por exemplo, vamos imaginar um elétron que tem número quântico n igual a 1. Eu vou escrever assim. Espera aí. Eu acho. Eu vou escrever assim, ó. Se n igual a 1, o L só pode valer 0. Por quê, Danilo? Porque o L varia de 0 até n-1. Tá? Ou seja, um número antes do n. Então, se o n é 1, o L só pode assumir 0. Tá? Daqui a pouco a gente traduz isso. Se o n for 2, o L pode ser 0 ou 1. Se o n for 3, o L só pode ser 0, 1 ou 2. Tá? Se o n for 4, o L só pode ser 0, 1, 2 e 3. Tá? Danilo, mas o que diabos é isso? Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha o que ele fala no começo da frase. O número quântico secundário ou azimutal informa a forma dos orbitais. Guardou essa frase? Volta aqui. Então é assim. Como é que eu leio essa frase? Quando o elétron está no nível 1, ele só pode estar num orbital 0. Esse orbital 0 é o que nós vamos chamar de S. Então, dado que um elétron está no nível de energia 1, ele só estará se propagando numa onda esférica, S. Se o elétron estiver no subnível 2, ele pode estar presente em dois tipos de orbitais. O orbital S, chamado 0, e o orbital P, chamado 1. Estão percebendo o diagrama de Pauling aparecendo? Ó, 1S, 2S, 2P. Quando o elétron está no nível 3, ele pode ocupar um orbital S, um orbital P, um orbital D. Quando ele está no nível 4, ele pode ocupar um S, um P, um D ou o F. Vocês concordam comigo que isso aqui vai até ad eterno? Por exemplo, se um elétron estiver no nível 5, quantos orbitais ele pode apresentar ali? Quantas órbitas diferentes? Ele pode apresentar a órbita 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, a equação de Schrödinger, ela prevê a existência de outros orbitais. Por exemplo, aqui seria um orbital G. Danilo, por que a gente nunca viu? Porque não tem átomo com elétron suficiente para ter esse orbital ocupado. Tá? O diagrama de Pauling, gente, ele é gigante. Ele não é daquele jeito que a gente conhece. Ele é daquele jeito por conta dos átomos que nós conhecemos. Tá? Então,
a gente começa a trazer aquele conceito da aula, né? Então, dentro de um nível, você tem o subnível. Vocês entendem, talvez, agora, por que a gente chama o número quântico secundário, né? Esse aqui, ó, de subnível? É o subnível de energia. Porque, pensa, se a energia do elétron é dada pela soma de dois números, eu tenho o nível de energia e o subnível, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, continuando. Número quântico, número quântico magnético. O número quântico magnético tem uma outra informação que a gente ainda consegue perceber. O número quântico magnético especifica o número de orientações permitidas para uma nuvem eletrônica no espaço, sendo que esse número está diretamente relacionado à forma da nuvem. A forma da nuvem é o número quântico secundário, a forma do orbital. Então é assim, o elétron está dentro de uma região que tem uma forma. Essa forma, ela pode ter orientações espaciais, ela pode ter uma orientação vertical, horizontal, diagonal. Esse número quântico vai dizer quantas orientações podem ter essas nuvens, tá? Vamos fazer um pouquinho sobre ele aqui. O número quântico magnético, ele é representado pela letra M. M, tá? Ele fala que, dessa forma, o número quântico pode assumir valores inteiros de menos L, passando por zero, até L. Danilo de Deus. Então, vamos lá. Quais são os L's possíveis que eu tenho? Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Os L's são números inteiros, tá vendo? Ó, 0, 0 e 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então tá, vamos lá. O número quântico magnético, M, ele varia de menos L até L. Ok? Tá, vamos lá. Se o L é igual a zero, qual é a... Vamos devagar. Qual é a informação que você entende quando eu falo se o L é zero? Eu entendo isso, ó. Se o elétron estiver num orbital S, qual vai ser o número quântico M dele? Vai ser zero. O fato do M assumir apenas o valor zero significa dizer que o orbital S só tem uma orientação no espaço. Depois eu vou mostrar para vocês isso. No espaço. Tá. E se o elétron tiver número quântico secundário 1? O que isso quer dizer? Se o elétron tiver um subnível P, quais são os possíveis valores de M para ele? O M pode ser menos 1, 0 ou 1. Significa que as órbitas do tipo P possuem 3 orientações espaciais. Por isso que a gente fala que no subnível P tem 3 orbitais. Cada orbital é uma orientação espacial, tá? Por isso que a gente fala que no subnível S só tem um orbital, porque só tem uma orientação espacial permitida para ele. Se o elétron tiver com L2, tradução para isso, Danilo, se ele estiver no subnível D de dado, o M pode valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quantas orientações? 5. É como se você estivesse dizendo, olha, a onda se propaga dentro de uma região tal, com uma orientação tal. Tá? Você vai dando um caráter meio material para ela. E se o L for 3,
L igual a 3. Tradução para isso, subnível F. O M pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Por isso a gente fala que no subnível F, você tem 7 orbitais. São 7 orientações possíveis para uma onda se propagar. Tá bom? Vou mostrar para vocês algumas figuras dos orbitais S, P e D, né, que são os mais famosos, de um jeito um pouco diferente, tá? Ó, essa figura que vocês estão vendo aqui é o orbital S. O orbital S ele é uma esfera. Então ele tem uma orientação tridimensional fixa. Então, se o elétron estiver dentro de um orbital S, ele estará dentro dessa região confinada, tá? Uma orientação espacial apenas, tá? Os orbitais P, isso aqui a gente chama de esférico, né? Orbital esférico. A gente vai falar muito sobre isso quando tiver aula de hibridação, tá? De hibridização do carbono. Esférico. Tá? O carbono sofre um processo onde os orbitais dele se modificam, o orbital S vira um orbital SP, é uma loucura. Tá? Beleza. Ó, aqui é o orbital P. Como é que eu devo entender que um orbital P tem 3 orientações? Você tem uma orientação que a gente vai chamar de PX, que seria um orbital numa orientação horizontal, assim, ó. Tá? Cada região dessa aqui é um lobo do orbital. A gente fala que o orbital é bilobular. O orbital PY tem uma orientação diferente do PX. Né? O PX ele está aqui, ó. O PY está nesse eixo. Aliás, o PX está aqui, perdão, e o PY está nesse eixo. E o PZ está no eixo que sobrou. O PZ está no eixo que sobrou. Tá? 3 orbitais, cada um desses orbitais vai acomodar os elétrons. Tá? Aqui, o número quântico magnético ainda. E aí eu também tenho os orbitais D, com orientações totalmente estranhas. Uma orientação, uma outra orientação, terceira orientação, quarta e quinta. Tá? E o F teriam 7 orientações. Tá? Então, o número quântico principal, nível, número quântico secundário, subnível, que tem a ver com a forma do orbital, número quântico magnético, quantas orientações eu tenho, ou seja, quantos orbitais eu tenho permitidos, tá? E aí, para encerrar esse show de horrores, né, que é um festival de abstrações assim, sem precedente, você tem o número quântico spin. O número quântico spin, durante muito tempo, foi justificado. O Gabi caiu aqui, voltou. Durante muito tempo, acreditava-se que o número quântico spin estava associado a um movimento de rotação do elétron. Inclusive, provavelmente, todos vocês devem ter ouvido falar isso em sala. Eu mesmo falo isso em sala, né? A bem da verdade, não existe nenhuma analogia mecânica. A gente fala que o spin é a propriedade mais quântica que uma partícula pode ter. Por quê? Porque nada que você consiga, nada que você conheça no mundo material, no mundo clássico, né, consegue fazer uma analogia com o que é o spin. O que a gente sabe do spin, que eu posso dizer para vocês, é o seguinte: o spin é associado à fase da onda. Tá? Quando a gente for estudar ondulatória, a gente aprende que as ondas podem se propagar, né, de vários jeitos, e essas ondas podem sofrer interferências. E quando as ondas sofrem interferências, elas podem sofrer interferências em fase ou em oposição de fase. A fase é uma característica da onda. Como o elétron está associado a essa onda, ao comportamento ondulatório, ele também teria uma fase. Essa fase, ela só pode apresentar 2 valores permitidos. Ou ela vale mais meio, ou ela vale menos meio.
Por isso que a gente diz que o elétron só pode ter 2 giros. Na verdade, não é bem isso, né? Falar que o elétron tem giro não vai comprometer teu vestibular, embora não seja um conceito muito certo. Ele até te ajuda a aceitar essa situação bastante desconfortável que é. Outra coisa que eu preciso falar sobre o spin é que é por causa do spin que o elétron tem uma atividade magnética intrínseca. Então, o spin confere aos elétrons propriedades magnéticas. Quer ver uma coisa muito louca? Esses pensamentos que eu tenho, às vezes, não sei se você, pode deixar vocês um pouco desconfortáveis, assim, ficar pensando em umas coisas aparentemente bestas. Pensa na palavra eletricidade. Pensou? Se eu perguntar para você assim, vai aí na natureza e pega para mim a menor porção de eletricidade que você consegue ir. Se eu te pedir para pegar a menor porção de eletricidade que você conseguir, você tem que me pegar uma carga elétrica elementar, concorda? Ou a carga do próton, ou a carga do elétron. O que dá eletricidade para as coisas são partículas subatômicas. Portanto, existe uma eletricidade elementar, que é a carga elementar, certo? Qual é o menor ímã da natureza? Porque fenômenos magnéticos são muito parecidos com fenômenos elétricos, tanto é que a gente admite força de repulsão, atração, né? Na eletricidade a gente diz que são cargas opostas, no magnetismo a gente diz que são polos opostos, mas essa dualidade de coisas atraindo, coisas repelindo, elas valem muito bem para a eletricidade e para o magnetismo. Então a eletricidade eu explico atração e repulsão por cargas elementares, de sinais opostos e sinais iguais. Como é que eu explico o magnetismo elementar? Qual é o menor ímã que existe na natureza? É o elétron com o seu spin. O spin é uma propriedade que dá ao elétron a capacidade de se tornar um ímã elementar. Para você magnetizar um material, você precisa orientar os spins dos elétrons todos para o mesmo sentido. Nós, de maneira muito simplista, representamos os spins assim, ó. A setinha para cima, a setinha para baixo, né? Então, imaginem, por exemplo, um material sem ser magnetizado. Esse material tem elétrons. Imagina que cada elétron tenha um spin. Um spin, um spin, um outro spin, um outro spin. E os spins dos elétrons, geralmente, eles estão desordenados. A gente fala que eles estão desalinhados. Se eu pegar e meter aqui nesse material um campo magnético monstro e deixar esse material um tempo sob influência desse campo magnético, a influência do campo externo excita os elétrons, fazendo com que eles se comportem como se fossem mini bússolas. Quando todos os elétrons estão alinhados da mesma maneira, do ponto de vista de spins, você cria um gerador de campo magnético, ó. Campo magnético, tá? Esse modelo que a gente vai estudar no magnetismo, ele só conseguiu ser construído, né, a partir do ímã elementar, quando se descobre que o que dá característica magnética para o elétron é o spin, tá? E eu vou contar só uma curiosidade para vocês, para deixar vocês com a cabeça mais maluca. Não é só o elétron que tem spin, tá? Próton também tem spin. Qualquer partícula quântica, quando analisada quanticamente, terá spin. Não é uma propriedade só do elétron. É que na química, que nós estudamos no ensino médio, para que nós compreendamos algumas coisas, basta pensar que o elétron tem spin. Mas a bem da verdade é que um próton também pode ter spin, tá? Associado. E o spin do próton também é quantizado.
também tem aquela ideia de que existem dois valores possíveis, o mais meio e o menos meio, tá bom? Beleza? Bom, parece que eu falei tudo e não falei nada, né? Porque é tudo muito abstrato, tudo isso que eu estou falando. Aqui estão o número de combinações possíveis para uma equação de Schrödinger, tá? Então a coisa funciona assim, isso entrando na questão de spins, né? Olha só, vamos ler junto essa tabela. Isso aqui não é para decorar, pelo amor de Deus, é para você entender o diagrama que está chegando, tá? Então, ó, quando um elétron tem número quântico principal 1, ele terá número secundário 0, tá? E isso, tecnicamente, dirá que ele está numa região 1s, tá? Quando o elétron tem esses três números aqui, ó, 1, 0, 0, só podem existir dois valores de spins associados a ele. Por isso que a gente fala que dentro do subnível S só cabem 2 elétrons. Porque na equação de Schrödinger, se eu colocar nos três primeiros números, né? Peraí. 0, 1 e 0, o número de spin vai vir mais meio ou menos meio. Tá? Isso acontece em toda a região do tipo S. Ó, toda a região do tipo S vai me oferecer apenas duas combinações de elétrons. Se você estiver analisando um orbital do tipo P, nós temos 6 combinações distintas de elétrons. Ou seja, em regiões do tipo P, nós prevemos a existência, de 6 elétrons. Tá? Então, eu só quis mostrar isso para vocês. Olha o que acontece no D. 10. Olha o que acontece no F. 14. Tá? Só mostrar para vocês que quando a gente recebe na sala uma informação pronta daquelas, ela tem uma origem, tem toda uma análise matemática, então a equação ela permite algumas respostas, são algumas soluções, essas soluções têm valores limitados, e é isso que vai dar origem ao diagrama de Pauli, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? A boa notícia é que essa era a parte mais dolorida da aula, tá? Agora a gente vai entrar num campo um pouco menos abstrato, tá? Bom, aqui estão as configurações, tá? Essa imagem aqui ela está meio estranha, tá? Mas são exatamente os elétrons que a gente tem nos níveis energéticos, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, no nível quântico principal 1, eu tenho aqui um orbital. No nível quântico principal 2, eu tenho outro orbital e os orbitais P. No nível quântico principal 3, eu tenho orbital S, P e D. No nível quântico 4, S, P, D e F. E assim sucessivamente. Ó. Aqui a gente percebe bem o diagrama de Pauling aparecendo, ó, com aquele formato meio triangular dele. Mas ele ainda não está na forma de diagrama. O diagrama ele é muito mais prático de usar. Imagina você ter que distribuir elétron desse jeito aqui. Vai surtar, né? Tá? Tudo bem? Beleza? Bom, aqui tem um esquema meio geralzão, né? Que é o que a gente dá na aula presencial, assim, ó. Eletrosfera tem níveis, né? Os níveis têm subníveis, cada um com o seu número de elétrons fixo, tá? 2, 6, 10 e 14, tá? E aí, por exemplo, se alguém pergunta, se um dia você estivesse ensinando isso para alguém e a pessoa te perguntar, porque isso é intrigante, né? Por que que numa região S cabe 2? Por que que numa região P cabe 6? Você fala para a pessoa assim, olha, porque é o seguinte, a região do tipo S só permite duas soluções para a equação de Schrödinger. É óbvio. A região do tipo P permite 6 soluções para a equação de Schrödinger. Lembra que quando eu falo solução para a equação de Schrödinger, eu estou falando de um elétron. Cada elétron é descrito por uma equação, que tem as 4 variáveis. Tá? Beleza? E isso é muito louco, né? Tá? E aí você tem os orbitais, que vão acomodar cada um
um par eletrônico, tá? Isso é muito importante a gente falar por conta daquela história do spin oposto, né? O que acontece, gente? O que a gente vai observar antes, depois eu volto nesse slide, tá? Se vocês quiserem. Por exemplo, ó, quando você olha para essa combinação aqui, ó, 1, 0, 1, aqui, 1, 0, aliás, 1, 0, 0, perdão, 1, 0, 0. Elétrons que têm 1, 0, 0 podem ser 1, 0, 0 menos meio, 1, 0, 0 mais meio. Como tanto o menos meio como o mais meio estão no subnível 0, a gente costuma dizer que eles estão no mesmo orbital. Mesmo orbital. Tá? Quando o elétron está quando você está analisando o subnível P, você tem elétrons que podem ser mais meio e menos meio. Tá? Dentro desse cara aqui, você vai ter um par de elétron. Aqui um outro par e aqui um outro par. Os pares, eles são amarrados ao número quântico daqui. Por isso que a gente fala, de maneira muito mais fácil, que cada orbital só pode acomodar um par de elétrons. Porque cada número quântico magnético só permite a existência de 2 spins. Então, se o elétron tiver número quântico menos 1, magnético, ou ele é mais meio ou menos meio. Daí vem essa forma diferente de você dizer isso, né, de um jeito que as pessoas consigam entender. Olha, cada orbital só pode acomodar um par eletrônico. Aí a gente cria muitas teorias, né, para explicar. É porque o elétron se repele muito. Na verdade, qualquer coisa que a gente fale nesse sentido é meio que encheção de linguiça, tá? A gente fala que o elétron se repele muito para não entrar nessa discussão dentro de uma aula de 50 minutos, porque não vai, né? Vocês sabem que não vai, tá? Beleza. Aí, se vocês quiserem tirar print aqui, podem tirar. Se alguém quiser tirar print das telas, gente, avisa. Eu seguro o slide, tá? Não tem problema. Peraí. Vamos lá. Aqui. Isso aqui já foi. Já foi. Aqui, aquilo lá que a gente faz, ó. A mais uma vez, tá? Como os orbitais eles têm formas definidas, e essas formas são difíceis de você representar, e nem tem como representar, na verdade, a gente usa o modelo das caixinhas, né? E aí nós acomodamos os elétrons dentro das caixinhas, deixando claro os spins, né? Então eu faço isso, ó. Então você teria um elétron mais meio e o outro menos meio. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 2 elétrons assim, 2 elétrons assim, 2 elétrons assim. Então, o que a gente percebe, né? Por mais que os elétrons estejam com números quânticos parecidos, eles nunca terão os 4 números iguais, né? Por exemplo, imagina que você tenha um orbital do tipo 3s e lá dentro tenha um par eletrônico. Se os 2 elétrons estão no 3s, eles terão o mesmo N, terão o mesmo L, porque são do mesmo subnível, estão na mesma caixinha, mas o spin é diferente. Tá? Esse princípio é o princípio chamado princípio da exclusão de Pauli, que ele enuncia também dessa maluquice da mecânica quântica. Ele fala, olha, 2 elétrons não podem ter os mesmos números quânticos, os 4. Porque se 2 elétrons tivessem os mesmos números, eles seriam o mesmo elétron. Porque os 4 números, eles indicam estados eletrônicos. Então, para que eu tenha 2 elétrons diferentes, eu preciso que pelo menos um desses números seja diferente. Você não pode ter os 4 iguais. Tá? Nem que esse número seja distinto, seja percebido só no spin. Tá? Tudo bem? Bom, diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é o que mais a gente consegue entender
de quântico sem falar de quântica. Então, eu vou contar para vocês como foi construído o diagrama de Linus Pauling, tá? Para se construir o diagrama de Linus Pauling, muitas coisas foram descobertas, tá? Não dá para a gente ficar contando tudo, senão isso aqui vira uma aula de história. Mas que é bem interessante, por sinal. Então, olha, vamos ler algumas questões aqui para vocês entenderem. Bom, Aufbau, o princípio de Aufbau. Aufbau é uma palavra de origem alemã, significa reconstruir ou construir. Então, quando a gente fala assim, todo mundo fala isso, né? Vamos distribuir os elétrons do sódio. Quando você fala que os elétrons estão sendo distribuídos, você está usando o princípio de Aufbau. O princípio de Aufbau fala o seguinte: eu vou construir um átomo posicionando elétrons. Olha o que ele escreve aqui, ó. Num processo hipotético em que o átomo é construído pela adição progressiva dos elétrons, os elétrons vão preenchendo orbitais atômicos disponíveis. O que seria um orbital atômico disponível? Um orbital que não tenha elétrons pré-existentes. De níveis de energia mais baixos antes de ocuparem níveis mais altos. Ou seja, é como se o elétron que foi colocado por Deus ali, por exemplo, né? Ele foi para a região de menor energia que havia dentro do átomo possível. E é aqui que entra a distribuição energética. Quando a gente usa o diagrama de Pauling, a gente está adotando a distribuição energética. Tudo bem? Como é que a gente calcula a energia do elétron mesmo? Eu pego o número quântico principal e somo com o número quântico secundário. Tá? Essa informação é muito importante. Como eles são adicionados, olha o que ele fala, né? Essa ideia de pensar em construir um átomo, você vai colocando os elétrons hipoteticamente ali. Então, como eles são adicionados, tendem a assumir as condições mais estáveis, ou seja, de menor energia. Onde o elétron quer estar? Na região de menor energia. Então, por exemplo, por que quando eu vou distribuir os elétrons no diagrama, não importa qual seja o átomo que você esteja distribuindo, pode reparar. Os primeiros elétrons que você posiciona são do 1s. Tem muito aluno que pensa que a distribuição começa pelo 1s, porque o 1s é o que está mais próximo do núcleo. Quando você fala isso, você está pensando no átomo só como uma partícula. E não é isso. Eu coloco na 1s porque de todos os estados quânticos possíveis, o estado quântico de menor energia é o 1s. Para você colocar um elétron no estado quântico 2s, o 1s já tem que estar pré-ocupado. Pré-ocupado, não preocupado. Para você colocar elétron no 2p, o 1s já tem que estar ocupado, o 2s também. Então, você vai literalmente montando um átomo na sua cabeça, tá? Beleza? E aí, o diagrama de Pauling, ele foi organizado, e o que chama a atenção no diagrama de Pauling, na verdade, não é o diagrama em si, né? Não é o fato de você escrever um S, né? É o fato de você distribuir assim, ó. Tá? Para entender o porquê que o diagrama de Pauling é distribuído assim, tem a regra de Madelung, que a gente nem fala na aula, que eu acho um erro não falar, porque eu acho assim, se o material se propõe a dar números quânticos, você tem que dar até o final. Não vem com aquelas coisas inventadas, aquelas coisas de mentirinha. Né? Por que tem que ser na diagonal? É porque sim. A regra de Madelung foi aquela que eu acabei de contar para vocês, que fala que a energia do elétron é dada pela soma de N mais L. Tá? Então, presta atenção aqui, gente. Porque o dia que eu fiquei sabendo disso, eu me tornei um ser humano mais feliz. Porque eu tirei um drama da minha cabeça. Porque eu nunca aceitei essa porra da diagonal, cara. Eu falava, meu, por que, cara? Por que na diagonal?
O que a regra fala, então? Quais são os N's que eu tenho? N, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Quais são os L's que eu conheço? 0, 1, 2, 3. SPDF, né? Vamos colocar aqui, ó. S, P, D e F. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a energia de todos os estados eletrônicos possíveis, de todos os estados quânticos. E vou colocar aqui embaixo. Né? Vamos lá. De todas as regiões, qual é a que tem menor energia? Ah, é a 1s. Por quê? Faz a conta, ó. Peraí. 1s. Não existe nenhuma região com menor energia do que essa. Então, qual é o lugar mais provável de você encontrar um elétron? 1s. Depois do 1s, a gente tem o 2s com energia um pouquinho maior. Ó, 2s. 2 mais 0, 2. Antes era 1 mais 0, né? Agora é 2 mais 0. Tá. Então eu digo assim, o 1s tem menor energia que o 2s. Depois nós temos um problema. Veja só. Compara a energia do 2s, perdão, do 2p com o 3s. Aplica a tal da regra de Madelung, aqui, ó. 2p, quanto que é 2p? É 2p. 2 mais 1, não é? Ah, Danilo, mas o 3s também dá 3, não dá? Aqui dá 3, a soma, e aqui também dá 3. Aí o que a regra de Madelung fala? Quando você soma os números do principal e o secundário e dá empate, o critério para descobrir onde tem menos energia é o número principal. Então veja, ambos têm soma 3. Mas o número quântico principal daqui é menor. Então isso significa que o 2p tem um pouco de energia menor que o 3s. Tá? Você vai percebendo que a diagonal está sendo feita. Tá? Agora vamos comparar. Agora vai ficar interessante, ó. Quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, ó. Que é aqui que começa o drama. Vê se você concorda comigo. É aqui, ó. É aqui que você começa a ter problemas de explicação. Você vem distribuindo, né? 1s, 2s, 2p, 3s. A nossa lógica manda a gente chegar no 3p e depois partir para o 3d. Só que vamos tentar entender um pouquinho. Ó, o 3p... Vamos fazer a continha aqui, peraí. O 3p, fazendo a conta da regra de Madelung, aqui, tem que valer 4, não é? 3p. Aí, se você pegar o 3d, quanto dá a soma pela regra de Madelung? 3d dá 5. E o 4s? Pela regra de Madelung dá 4. Então, você percebe que o 3p tem menos energia que o 4s, que tem menos energia que o 3d. Então, aqui começa aquela coisa estranha. Por quê? Vamos escrever, ó. Depois do 3s vem o 3p. Depois do 3p vem o 4s. E depois do 4s vem o 3d. Então, quer dizer, os elétrons que estão no 4s, mesmo estando mais longe do núcleo do que os do 3d, eles têm menos energia. Porque existe uma componente de energia aqui secundária. E é justamente para evitar essa loucura que a gente segue o diagrama. O diagrama, na verdade, pessoal, é resultado de alguém que já fez todas essas contas para a gente. Já fez todas essas contas para a gente. Alguém já catalogou todos os níveis e subníveis e organizou e disse, olha,
redistribui na diagonal. Porque ao distribuir na diagonal, você está respeitando essa ordem de energia dos elétrons. Tudo bem? Beleza? Dolorido, né? Dolorido. Tá? Bom, para chegar no finalzinho da história, gente, então tudo isso nos traz o diagrama de Pauling, que agora vai ser o nosso Deus. Tá? Qual a importância de você conhecer o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling é a chave para você conhecer a estrutura dos átomos. Então aqui nós temos algumas aplicações práticas do diagrama de Pauling, tá? Eu posso fazer a configuração do átomo do ponto de vista de energia. Não posso dizer que elétrons têm mais energia do que outros. E posso dizer quem são os elétrons mais distantes. Então é daqui que eu tiro a ideia de camada de valência, né? A tabela periódica é toda ela estruturada no diagrama de Pauling, tá? Quando a gente tiver aula de tabela periódica, eu vou comentar isso com vocês, né? Eu consigo prever se você tem elétrons emparelhados ou desemparelhados. Isso é fundamental para entender a diferença, por exemplo, de uma ligação dativa para uma ligação covalente normal, tá? Para se livrar do octeto, o diagrama de Pauling, ele é maravilhoso porque ele explica muita coisa. Previsão de propriedades dos elementos quanto a ligações, né? Porque quando a gente estuda ligação, outro problema que surge é explicar a estabilidade de um átomo a partir do octeto. Como fazer isso? Tem átomo que não obedece octeto. Então, a partir do momento que estuda o diagrama de Pauling, a gente começa a se desprender um pouco desse problema do octeto. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo? Ok. Bom, a gente está entrando então na última parte do assunto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer algumas aplicações na forma de exemplos para que a gente consiga entender a relação do diagrama com os números quânticos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aquilo que todo mundo já conhece. A configuração eletrônica de um átomo. Eletrônica. Tá? Agora eu vou explorar tudo que o diagrama de Pauling pode me dar. Tá? Camada de valência, subnível de maior energia, elétron emparelhado, desemparelhado, número quântico, enfim. Tá? A gente vai pegar tudo que a gente viu agora e usar na forma de exemplos. Tá? Então, se tiverem alguma coisa meio viajando assim, para e pergunta, tá? Por favor. Então, vamos escolher um átomo qualquer aqui. Eu vou escolher o flúor, tá? O flúor. O flúor tem número atômico 9. Portanto, ele é um átomo que tem 9 elétrons, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, configuração energética, tá? Configuração energética. A configuração energética ela vai dar para a gente a ordem de energia de cada elétronzinho que você tem. Tá? Então, usando o diagrama, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 não, 2p5, 2p5. Aqui, tá? Beleza? Isso aqui é o diagrama de Pauling. O que a gente entende de informações aqui? Aqui nós temos 2 elétrons e 2 elétrons. E 5 elétrons, perdão. Se a gente aplicar a tal da regra de Madelung, aqui, quanto dá... Vamos lembrar, né, a regra de Madelung. A energia do elétron é N mais L, não é? Tá. Quanto dá essa conta para o 1s? A gente já tinha feito. Dá 1. Aqui dá 2. Aqui dá 3. Tá? Então, a gente está ranqueando as regiões eletrônicas por energia. Então, os elétrons que estão aqui dentro, ó, estão na região de maior energia. Então, a gente costuma dizer que isso aqui é o subnível mais energético.
tá? Por isso que a gente fala na aula assim, ó, galera, o subnível mais energético é o último onde você põe o elétron. Por quê? Porque os outros já estavam preenchidos dentro daquele princípio que eu falei do Aufbau, tá? De você ir construindo o átomo e literalmente empilhando os elétrons, tá? Esse átomo, ele possui 2 níveis de energia. O que são os níveis de energia, pessoal? São os números quânticos principais. Então, eu tenho elétron em N igual a 1 e tenho elétron em N igual a 2. Quem é o N? É esse número aqui, ó. Tá? Daí a gente usar a expressão de que o elétron tem 2 camadas. Certo? Os elétrons estão distribuídos em 2 níveis energéticos. Não significa que todos os elétrons que estão no segundo nível têm a mesma energia. Até porque o nível de energia, a energia do elétron não depende só do número principal, depende também do secundário, tá? Quando um átomo tem um certo número de energia, de camadas, a gente faz uma distinção de uma das camadas que é muito importante. Eu vou escrever aqui, ó, a camada 2 se encontra mais afastada do núcleo. Do núcleo. Essa camada ela é super importante para o comportamento químico do átomo. Nós vamos estudar na parte de ligações que todos os eventos de ligação iônica, covalente, metálica, envolvem troca de elétrons. E essa troca de elétrons ocorre sempre na camada mais afastada do núcleo, que é a camada que a gente chama de camada de valência. Tá? Vou colocar ela aqui, ó, o nome dela. É a camada de valência. Peraí. Vou escrever só valência no meu cabelo. Tá? É a camada de valência. Por isso que a gente fala na aula assim, né? A camada é toda ela, gente. A toda ela. Por quê? Os elétrons têm o mesmo número quântico principal. Então, quando alguém te perguntar, né, assim, qual a camada de valência? Na verdade, essa pergunta, se você traduzir ela para o quântico, ele está te perguntando qual é o maior nível de energia que o seu elétron tem. O elétron que você tem no átomo, de todos eles, qual é o nível de energia maior que você pode ter ali dentro? Ah, então eu tenho elétrons com nível de energia 2, então eles elétrons são os elétrons mais externos, que a gente diz, tá? Beleza? Tranquilo? Aí o que eu posso fazer também? Bom, isso aqui é uma aplicação mais imediata do diagrama de Pauli, tá? O que eu vou fazer agora é usar o diagrama de Pauli, num outro exemplo, para vocês perceberem qual é a relação dele com os números quânticos, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem, se não podem tirar print, eu já vou mudar a tela. Vamos lá. Então, olha só agora o que eu quero fazer. Escrever os 4 números quânticos do par eletrônico mais energético
do átomo de cálcio. Escrever os 4 números quânticos do par eletrônico mais energético do átomo de cálcio. Para você descobrir quem são esses elétrons, a gente aplica o diagrama de Pauling, tá? Então, eu pego o cálcio, descubro lá quantos elétrons ele tem e faço a configuração eletrônica do átomo, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, aliás, aqui já estão 10, tá certo, 3p6, tá? Depois do 3p6 vem o 4s2. Beleza? Ok. Quais são os elétrons mais energéticos? São os elétrons que estão no 4s. Então, que foi o último que você colocou. Tá? Já que isso é uma ordem de energia. Então, esse aqui é o subnível. Mais energético. Tá. Aí eu vou imaginar esses elétrons ali. E aí eu uso aquela história das caixinhas, né? Como a gente, por exemplo, se a gente for viajar na maionese aqui, a gente sabe que os elétrons estão numa órbita esférica. Os orbitais S são esféricos, né? Então eu tenho uma caixinha, que é um orbital, tá? E aí eu tenho o número principal, secundário, magnético e spin, tá? Eu vou colocar os elétrons de cores diferentes para que a gente não se perca na hora de escrever os números. E o outro azul. Pronto. Então, beleza. Nós sabemos que o número quântico principal deles é o mesmo. Então, número quântico principal do verdinho, 4. Número quântico principal do azulzinho, 4. Tá. Quando o número quântico principal é 4, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Olha que loucura, Jesus amado. Aqui, magnético secundário. Opa. Ó. Quando o número principal é 4, o L pode ser 0, 1, 2 e 3. Vai depender do subnível que o elétron estiver. Como ele está no subnível S, o subnível S é sempre 0, tá vendo? Para o número secundário. 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. Então, vamos lá. Zero para os dois. Eles estão no S, né? Então, 0 e 0. O número quântico magnético vai depender do número L. Então, quando o L é 0, o M também é 0. Né? Na prática, a gente numera a caixinha. Então, a gente fala, ele está na caixinha 0. Os dois estão na caixinha 0. Estão no mesmo orbital. Espera aí. Então, vou pôr 0 e 0 para os dois. Tá? O único número que vai diferenciar os elétrons, nesse caso, seria o número dos spins. Tem sempre uma controvérsia aqui, né? Vocês já devem ter visto. Professor, o spin mais meio é para cima ou é para baixo? Isso não tem a mínima importância. O fato de um spin ser mais meio e outro menos meio é para dizer que eles são diferentes, tá? Então eu teria para um deles mais meio. Em geral, o próprio exercício pede para você considerar, olha, o elétron que você põe para cima é mais meio, tá? E o outro
é menos meio. Menos meio, tá? E aí vem aquela ideia que eu falei para vocês, né? Que os elétrons não podem ter os mesmos 4 números quânticos de jeito nenhum, tá? Eu poderia escolher aqui um outro elétron para pegar número quântico, tá? Podia pegar elétron daqui, podia pegar elétron daqui, daqui, daqui. Eu prefiro fazer isso nos exercícios, tá? Na aula de exercícios tem lá uma discussãozinha bem legal sobre isso. Tem que falar da regra de Rand, tá? Tem bastante coisa para falar, tá bom? Tranquilo? Então eu consigo fazer uma configuração eletrônica e determinar camada de valência. Consigo fazer uma configuração eletrônica e determinar subnível de maior energia. Consigo fazer uma distribuição eletrônica e achar um elétron e determinar os 4 números quânticos dele, tá? E uma outra coisa que eu queria também colocar, para encerrar, é uma outra situação que é a seguinte, ó. Configuração energética versus configuração geométrica. Tá. Que são duas coisas que, dependendo do átomo, você vai sentir diferença. O negócio é o seguinte. A mecânica quântica propõe que os estados eletrônicos têm a ver com energia, né? E que a energia do elétron tende a ser a menor possível. Então, o critério de localização, se é que a gente pode usar essa palavra, né? O critério de localização do elétron tem a ver com a energia e não com a proximidade do núcleo, ok? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer a configuração energética, ou seja, obedecendo o diagrama, do ferro 26. Então, eu vou pegar o átomo de ferro e vou distribuir os elétrons de acordo com a energia, ou seja, diagrama de Pauli. Fe 26. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Olha a distorção do diagrama de Pauli. Os elétrons do subnível D, 3D, perdão, têm mais energia do que os do 4s. Tá? Por quê? Por causa daquela regra do Madelung, né? Quanto que dá aqui, ó, 3D, a soma? Dá 5. Aqui a soma dá 4, pela regra de Madelung. Tá? Então, os elétrons que estão no 4s têm menos energia do que o 3D. Só que esse número quântico principal me dá uma localização do elétron, sim. Porque ele tem a ver com a energia potencial do elétron, com o distanciamento do núcleo. Então, embora os elétrons 4s tenham menos energia que o 3D, os elétrons 4s estão mais para fora do átomo do que o 3D, do ponto de vista de localização. Então, eu posso pegar a configuração energética e transformá-la numa configuração de geografia mesmo. Onde estão os elétrons? Quem está mais próximo? Quem está mais afastado do núcleo? A gente chama de configuração geométrica. Deixa eu escrever a definição aqui, ó. Escrever assim, ó. Organiza os elétrons de acordo com a localização relativa ao núcleo.
tá? Então, o que a gente imagina? A primeira camada é a 1s, depois, a segunda camada tem orbitais s e p, depois a terceira camada tem s, p e d, e a quarta camada, 4s. Tá? A configuração energética, a configuração geométrica é aquela que mais nos permite imaginar o átomo, como ele deveria ser de fato, né? Se a gente olha para por exemplo, uma coisa que causa muita confusão em alunos, talvez em vocês, não sei se vocês têm essa confusão, porque vocês já são mais experientes, mas se tiver também não é o fim do mundo. É muito normal, quando a gente está ensinando esse assunto, que o aluno olhe para isso aqui, ó, e bugue. O cara buga. Fala, professor, a camada 4 está enfiada no meio da 3? Não, porque isso não é uma organização de local. Ela é uma organização de energia. O fato da camada 4 estar enfiada no meio da 3, quer dizer que a camada 4 tem menos energia que a 3D, mas ela tem mais energia que a 3P. É só um ranqueamento energético. Quando você se propõe a imaginar de fato um átomo, como ele seria em termos de organização espacial das camadas, aí você chega nessa configuração energética, desculpa, geométrica, que é um pouco diferente da energética. Tá bom? Tudo bem, crianças? Vocês estão vivos? Olha, por mim, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Salvo as nossas quedinhas aí, eu consegui encerrar o conteúdo da mecânica dos modelos atômicos, tá? Então a gente vai trazer coisas de Bohr, coisas de mecânica quântica, coisas de Dalton, coisas de Thomson, coisas de Rutherford, né? A gente vai continuar enxergando o átomo como tendo cargas, mas às vezes eu preciso enxergar os elétrons como ondas, tá? É aquilo que eu falei, para encerrar, né? Aquilo que eu falei no começo do assunto, naquela segunda-feira. Olha, não achem que um modelo é melhor que o outro. Você tem modelos, sim, mais sofisticados, mas o uso de um modelo em detrimento ao outro tem muito mais a ver com o que você quer explicar do que se o modelo é muito difícil ou não, né? Por exemplo, para eu entender ligação química, eu não vou usar o modelo quântico. Eu vou usar o modelo de bolinha. Só que para eu explicar, por exemplo, por que que um átomo pode ser por que que um ferro pode ser magnetizado, por que que um átomo de carbono hibridiza, aí eu vou recorrer ao modelo quântico. O importante é a gente saber transitar entre os modelos, sabendo o que cada um tem de bom, tá? E usando isso a nosso favor, tá? Tudo bem? Perguntas? Se não houver nenhuma pergunta, a gente pode dar por encerrada a aula de hoje. Tranquilo, então, gente? Então tá bom. Danilo. Oi. Tem alguns... Quando você vai fazer a distribuição, tem elemento que você tem que fazer a distribuição e aí, tipo, não pode colocar tudo, sabe? Tipo... Você consegue me lembrar um exemplo? Eu não consigo, mas eu vou Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu sei o que você está falando. Não é distribuição de cátion e ânion? Eu acho que é. Por exemplo, eu vou fazer uma questão dessa nos exercícios, mas eu vou te explicar agora para você já entender. Eu vou ver se é isso, tá? Se não for, você me fala. Vamos imaginar aqui, eu distribuí o ferro. Tá? O ferro tem 26 elétrons. E aí, pela distribuição de Pauling, ele vai até 3d6, ok? Aí tem um tipo de exercício que pede, para você fazer a configuração eletrônica do ferro 2. Tá? Vou fazer, aí você vê se é assim. Tá? Aí eu falo assim, tá, como é que eu faço a distribuição do ferro 2?
Lembrar que o ferro 2 é um cátion e perdeu o elétron. 2 elétrons. Então, qual é o problema? Se você olhar para isso aqui, ó, a distribuição eletrônica desse ferro, eu devo imaginar que o ferro 2 tem uma distribuição parecida com essa, com 2 elétrons a menos. A questão aqui, que eu não sei se é essa a tua dúvida, é de onde eu tiraria esses 2 elétrons? Tá? É isso, é isso. É isso. Eu vou tirar da camada mais externa e não do subnível de maior energia. Porque existe um problema, Edu, que é o seguinte. Quando um elétron vai ser arrancado do átomo, essa perda, ela depende da força entre o núcleo e o elétron. O evento que causa a perda de elétron, que é o que a gente vai chamar de ionização, ele depende muito mais da atração que o núcleo exerce sobre o elétron do que da energia do elétron. São coisas diferentes, né? Não é porque um elétron tem energia alta que a força que o núcleo faz sobre ele é alta. Isso não tem muita diferença. Então, o que eu penso na hora de fazer a distribuição? O que eu faço? Eu primeiro faço a distribuição do ferro normal. Então, eu pego 1s2, 2s2. Esqueço que ele perdeu os elétrons. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tá? Aí a minha pergunta é a seguinte: em qual dessas regiões a força núcleo-elétron é a menor? É na camada mais externa. Então aqui você tem a camada mais externa. Então significa o seguinte: quando o ferro for perder elétron, ele vai perder daqui, ó. Porque esses são os elétrons que estão mais fracamente atraídos pelo núcleo. Os elétrons 3D, eles até têm uma energia alta. Tudo bem. Mas a força que o núcleo faz nele também é maior. Porque ele está mais próximo do núcleo. Então, do ponto de vista até de condição de perder elétron ou não, é mais difícil ele perder o da camada mais interna antes de perder o da camada de valência. Então, o que vocês têm que fazer nesse tipo de exercício? Você percebeu que a distribuição eletrônica é de um cátion? Esquece que ele é cátion, Edu. Faz a distribuição normal, acha a camada de valência e dali você tira. É claro que para os átomos menores, por exemplo, vamos pegar um átomo de sódio, vai, sódio. Sódio é 11. Só que eu quero sódio mais 1. Olha aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Percebe que a região 3s, ela é ao mesmo tempo subnível mais energético mas também é a camada mais externa. Então, nesse caso, você vai tirar daqui. Tudo bem. Mas quando você tira daqui, o critério que você está usando sem perceber é esse, ó. Tá? Agora, quando o átomo tem muitos elétrons, que começa a dar esse bololô de camada, você precisa tomar cuidado e entender que ao tirar elétron, o critério que você está usando é localização. Por isso que eu comentei que a ordem geométrica ela é importante. Porque a ordem geométrica vai te dizer quem são os elétrons mais fáceis de você tirar do átomo. Tá? Tudo bem, Edu? Você entendeu? Entendi. Era isso sim. Era isso, né? E aí uma outra coisa, tá? Que também a gente vai discutir nos exercícios. Se você for distribuir elétron para ânion, aí não tem que se preocupar com nada. Com ânion você vai distribuindo. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira distribuir, sei lá, não, aqui não. Eu quero distribuir elétron do... Oh, diacho. Meu Deus.
Vamos supor que eu queira distribuir elétron para o... Deixa eu pensar aqui no ânion, vai. O2-. O2-. O oxigênio normal tem 8 elétrons. O O2- tem 10. Aqui você pega os 10 e sai distribuindo. Tá? Porque o elétron só vai entrar onde tiver vazio. Então, por exemplo, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Isso aqui é o oxigênio neutro. Neutro. É o oxigênio sem ter ganho elétron. Quando eu boto uma carga 2- aqui, eu sei que eu tenho que botar 2 elétrons a mais. Pronto, aqui vira 2p6. O problema, repito, não é ganhar elétron. Quando o átomo ganha o elétron, ele entra onde está vazio. O problema é tirar. Tirar nem sempre é do subnível mais energético. Tirar elétron é sempre da camada de valência, que é a mais externa. Tá bom? Nos exercícios a gente vai Tá comentar. bom. Mais alguma, Obrigadão. gente? Imagina. Tem um delayzinho, esperar o pessoal responder. Não. Beleza. Então é isso. That's it. Tá? Gente, então, ó, fiquem com Deus. Obrigado pela aula. Tá? Hoje foi uma aula bem pesadinha também. Mas vocês vão ver agora que a nossa discussão nos próximos assuntos vai ficar bem mais rica, com muito mais argumentos, tá? Sem aquelas coisas de ficar decorando. E amanhã eu mando para vocês, então, a aula de tabela periódica, tá bom? Até sábado, provavelmente, eu já tenha à disposição o cronograma das aulas semanais, tá? Da semana que vem, melhor dizendo. Beleza? Ó, besitos para todos, gente. Vou desligar aqui. Deixa eu pausar aqui.